todos é café com leite, né? O trabalhador da casa é café com leite, né? Então não podemos cobrar muito, tem que ser, né? Mas brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar aqui, né? Sempre um prazer a gente preparar alguma coisa para ter uma reflexão juntos, né? Para a gente vir aqui e fazer uma reflexão, levar alguma coisa para nossa casa, para nossa semana, para nossa vida de reflexão, né? De aprendizado e assim por diante. E eu tenho alegria maior porque para me preparar eu sou o primeiro a estudar, né? Eu sou o primeiro a rever muitas coisas, muitos conceitos para a gente poder conversar. O tema da noite é reencarnação. Nós, como seguidores da doutrina espírita, entendemos que Kardec, ao pesquisar, ao perguntar aos espíritos sobre a doutrina, a entender o que vem a ser a doutrina espírita, soube que Jesus é o nosso caminho, modelo e guia. Então nós, como espíritas, o primeiro grande farol, o primeiro dogma que nós temos é Jesus à frente de tudo. Não é? Depois a ciência espírita, onde Kardec, através de perguntas e respostas, foi formulando para vários espíritos, através de vários médiuns, foi coletando as informações e as codificando. Por isso que a gente fala que ele é o codificador. O que é isso? Ele organizou as ideias, ele organizou toda essa doutrina, que para nós é ciência, filosofia e religião. Um dos pontos principais da doutrina vem a ser a reencarnação. Mas aqui nós vamos fingir que ninguém sabe o que é isso. Vamos começar do zero. Tá certo? Existem algumas questões que qualquer um de nós se faz antes de pensar em reencarnação, tá? Vamos esquecer o que a gente sabe. Por que nascemos com diferenças tão grandes? Riqueza e pobreza, saúde e doenças congênitas. Nos parece um pouco injusto, não? Por que uns nascem com tanta possibilidade material, de riqueza, e outros na miséria? Por que alguns nascem com uma saúde de ferro? Meu sogro tem 90 e tantos anos, está correndo maratona. Eu com 40 e pouco já estou. Mas por que essa diferença? Por que é tão... né? Existe essa disparidade tão grande? Se nós imaginarmos que Deus é justo e bom, tem aí um contrassenso? Não é. Alguma coisa está errada. Por que nascem crianças com deficiências físicas ou mentais? Aquelas crianças que já nascem com impossibilidade física, ela não consegue se mexer. Ou mentais, pelo menos aos nossos olhos, não entendem nada, não percebem nada, não respondem nada. Por que isso? Se Deus é justo, por que permite o sofrimento no mundo? Ué, se Deus é bom, justo, misericordioso, por que Ele permite que nós soframos? Que o nosso vizinho sofra? Que hajam guerras? Que todos sofram? O que acontece com o espírito após a morte do corpo? Será que a gente continua? Será que acaba ali? Será que a gente volta para um todo? O que acontece com a gente, com a nossa individualidade? Por que algumas pessoas nascem com aptidões inatas? Da última vez que eu estive aqui eu falei disso, né? A gente às vezes tem uma coisa que a gente sabe fazer e não sabe de onde veio. Você tem uma aptidão, você sabe fazer algo e você nunca estudou para aquilo. Né? Você fala, mas de onde vem isso? Por que sentimos afinidade ou aversão por algumas pessoas sem mesmo conhecê-las profundamente? Já sentiram isso? Vocês conhecem alguém e se apaixona no bom sentido, pela pessoa, no primeiro olhar. Outras você sente repulsa. Fala, nossa, eu não gosto de fulano. Você nunca conversou com ele. Não o conhece profundamente. Vulgarmente a gente fala, o santo não bateu. Não é isso? Por quê? Por que isso? Por que às vezes eu não gosto de alguém sem conhecê-lo? Ou por que eu gosto sem conhecer? Por que alguns relacionamentos familiares são tão difíceis? Isso não acontece aqui, é só lá na rua.
Aqui todo mundo ama os familiares e os parentes, né? O familiar e parente tem diferença, né? Família dentro do mesmo teto, parente é o resto, que geralmente tem problema, né? Problema mesmo. Então vamos lá. Por que os relacionamentos familiares são tão difíceis? Por que algumas famílias têm harmonia e outras não? Por que às vezes um filho odeia um pai, uma mãe? Por que a mãe às vezes odeia o filho? Desde o nascimento. Estranho, não é? Existe vida antes do nascimento? Porque se a gente for falar o que acontece no espírito depois da morte do corpo, eu também posso pensar e antes de nascer. Será que existe vida antes de nascer? Se não me lembro das vidas passadas, essa é ótima, eu já ouvi muita gente falar. Se eu não me lembro das vidas passadas, qual o sentido da reencarnação? Não é legal a gente pensar nisso? Quer dizer, eu recebi um bilhete para vir para cá, para viver uma vida, e eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Para que eu vim? Se eu não lembro o que eu já fiz de errado lá atrás. O que eu estou fazendo aqui então? Nós vamos chegar lá. Por último, se existir a reencarnação, posso não voltar porque eu não quero sofrer mais? Já ouvi isso, tá? Debatendo sobre o assunto, uma pessoa falar para mim, eu não, se tiver isso eu não quero voltar. Eu venho para cá para sofrer, não vou mais, vou ficar lá. Quero voltar mais. Essas perguntas são pertinentes, gente? A gente não faz isso aqui? Se a gente esqueceu o que a gente conhece sobre reencarnação, e se houver alguém que não conhece também não tem problema, nós vamos entender o que é, a gente se pergunta essas coisas. Né? Bom, aqui uma frase que é atribuída a André Luiz, mas eu não achei em que livro, tá? Por isso que eu não coloquei aqui. É atribuída a ele, não sei se de fato foi ele que disse, mas as pessoas atribuem a ele. Dizem o seguinte: a vida na Terra é uma escola, onde o corpo é o uniforme. O corpo é só o uniforme. É a roupa que a gente usa para ir para a escola. O nascimento é a matrícula. Demos entrada na aula, demos entrada no curso. E a morte é nada mais do que a formatura. Finalizei, terminei aquele ano letivo, terminei aquela fase da escola. Interessante para a gente começar a pensar. Então vamos lá. Lá no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Kardec fala no Livro dos Espíritos sobre as várias existências, as várias vidas, faz várias perguntas aos espíritos. Depois de fazer toda essa análise, ele tem um capítulo dedicado às considerações dele a respeito da reencarnação. Ele fala, agora eu vou estudar à luz da lógica. Então Kardec fala, vamos pensar. Agora é o momento da gente pensar. Tudo aquilo que os espíritos ensinaram, nós vamos pensar. Então nesse capítulo, eu não quis trazer o capítulo para a gente ler. Porque eu sei que vocês vão ficar morrendo de curiosidade, vão chegar em casa, a primeira coisa, antes de escovar o dente para dormir, vai ser ler isso aqui. Mas vamos lá. A gente vai entender o que ele fez lá, certo? Então ele começou um exercício de raciocínio. Primeira coisa, observação da desigualdade. Então Kardec observa que as pessoas nascem com diferentes condições, habilidades e circunstâncias. Lembra daquelas perguntas? Kardec começa a falar disso. Ué, por que tanta diferentes condições financeiras, físicas, morais? Morais. Tem gente que nasce com um nível de moralidade diferente do outro. Tem gente que vai para um caminho que o outro toma outro caminho. Não é todo mundo igual. Habilidades, nós já falamos, tem gente que tem habilidades inatas e tem gente que não. Ou não as mesmas, né? E circunstâncias. Por que circunstâncias? Não é uma escolha você nascer em determinado lugar ou determinado lugar, não é? Olhando do nosso ponto material. São circunstâncias diferentes. Pode nascer em Paris, pode nascer lá no Taboão da Serra, onde a gente já morou. Então, são circunstâncias da vida. Aí Kardec vai para uma questão de justiça divina. Ele pergunta,
como Deus, sendo justo, pode permitir tais desigualdades? Perceberam que aquelas perguntas lá é o que Kardec está trabalhando aqui. Então ele começa a pensar nas desigualdades durante o capítulo. Aí ele fala assim, peraí, mas se Deus é justo e bom, por que tem essas desigualdades? Depois ele começa a falar da hipótese da reencarnação. Kardec propõe que o espírito possa ter existido anteriormente, que as desigualdades sejam resultado das ações passadas. Kardec primeiro ele fala assim, coloquemos uma lista de espíritos encarnados, nós aqui, numa fila. Cada um tem uma história diferente. Cada um tem uma história diferente. Cada um tem uma aptidão diferente. Cada um está passando por uma dificuldade diferente. Não há lógica que pare de pé se não houver algo que venha antes de nós estarmos aqui nesse momento. Não há outra lógica que pare de pé. Eu tenho de ter vivido antes, porque senão de onde viriam os conhecimentos que nós trazemos? De maneira inata. De onde viria a justiça de ter essa diferença social, essa diferença de oportunidades, de possibilidades? Então Kardec, após fazer toda essa análise, ele chega nesse ponto. Ele fala assim, bom, a única explicação lógica é que nós não estamos aqui só desde o nascimento. Nós temos história passada. Nós temos algo que nós trazemos conosco e que justifica as diferenças. Depois ele faz uma análise da responsabilidade. Porque ele diz o seguinte, o espírito é responsável por suas ações. Aquilo que nós fazemos, nós somos responsáveis. Para o bem e para o mal. Então a reencarnação é uma consequência lógica. Tenho dificuldades na minha encarnação, na minha reencarnação. Eu preciso delas. Eu sou responsável por elas. Nós já passamos da época da lei mosaica, onde Deus era um Deus punitivo. Ele estava nos punindo. Não é isso, não. Não existe isso. Nós estamos resgatando o que nós precisamos resgatar. É nós que estamos procurando ressarcir aquilo que nós fizemos lá atrás. Ou simplesmente experiência nossa. Estamos aqui para experimentar, para aprender. Progressão espiritual. Kardec, no fim, entende que a reencarnação permite ao espírito evoluir, melhorando suas condições e suas habilidades. E aí ele coloca princípios fundamentais da reencarnação. Então ele põe lei de causa e efeito. Já ouviram a frase, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória? É isso, causa e efeito. Faço o bem, plantei o bem, vou colher o bem. Faço o mal, plantei o mal, vou colher o mal. Vou precisar colher aquilo que eu plantei. Então, ação e reação, causa e efeito. Lei de progresso. Independente da gente querer ou não, nós vamos evoluir. Não há como não evoluir. Nós vamos evoluir. A gente pode ficar parado, a gente vai ver mais para frente, mas voltar para trás a gente não volta. Antes dava para falar que foguete não dá ré, mas agora o cara lá arrumou o negócio, né? O Elon Musk, agora dá. Mas a gente não consegue retroceder. A gente está daqui para frente, sempre. E lei de justiça. Equilíbrio entre mérito e expiação. Mérito e expiação. Quando nós, fazendo uma breve análise de tudo isso, pensamos assim, poxa, como tem tanta injustiça no mundo, né? Como o mundo é injusto, como nós sofremos, como os outros sofrem. Quando a gente começa a ver o panorama, pensando de fora, pensando de mais alto, olhando a situação de fora, nós começamos a entender
providência de Deus, a justiça de Deus. Ele deixa ao nosso cargo, através de vidas sucessivas, que nós escolhamos o nosso caminho. É nós que vamos escolher. Chegaremos mais rápido ou mais devagar ao fim. Não tem problema. Deus não vai nos cobrar para que nós chegamos mais rápido. É o nosso tempo. As escolhas são nossas. Vamos mais para frente. Aqui, ainda no mesmo lugar, a gente vai só fechar o raciocínio. A pluralidade das existências é uma lei da natureza. Todos nós estamos nessa lei. A gente não consegue fugir dela. Várias existências. Os espíritos reencarnam em diferentes mundos para evoluir espiritualmente. Aí a gente fica naquela. O mundo, a última palestra que eu fiz aqui foi sobre a transição planetária, né? A gente fala assim, nosso mundo vai virar de regeneração, e se eu não for? E se eu não ficar? Ué, qual o problema? Nós somos cidadãos do universo. Nós podemos reencarnar em diferentes mundos. Mais evoluídos, menos evoluídos, da mesma categoria. A verdade é que ninguém aqui está sem casa. Todo mundo tem casa. Aqui, e não é projeto habitacional do governo, não. É lá de riba, é o nosso pai. Ele dá uma casinha para nós. Não se preocupem, a gente não vai ficar sem casa. Cada existência é uma oportunidade de aprender melhor. E melhorar, né? Pontos chaves sobre a reencarnação segundo esse capítulo. Reencarnação é a passagem do espírito por diversas existências no corpo físico, né? Diversas vezes a gente vai viver novamente, né? Em corpos físicos diferentes. Evolução espiritual, progresso moral e intelectual. O verdadeiro progresso é que se dá nessas duas vertentes. Tanto intelectual. Intelectual é o quê? O que a gente aprende estudando, lendo, convivendo, discutindo. E moral. Moral é aquele que nos conduz ao caminho do bem. Quanto eu consigo me manter no caminho do bem? Isso aí está relacionado ao moral. 3. Diversidade de mundos. Adaptação às necessidades dos espíritos. Aí a gente sai daquela pergunta que a gente fala, mas como Deus, se Deus é justo, por que é tão diferente aqui? Por que tem diferença? Ué, mas não tem diferença só aqui não, tem mundos diferentes, com condições diferentes para se adaptarem à nossa necessidade. Então eu tenho, não é só a possibilidade de encarnar quando eu preciso, rico, pobre, bonito, feio, inteligente, com inteligência limitada. Já pensaram sobre isso? Eu posso ter uma encarnação em que a minha inteligência é limitada. Eu não vou desenvolvê-la como eu desenvolveria normalmente. Tem algum problema físico que me impede de desenvolver ou de exteriorizar a minha inteligência. Tudo isso são características de reencarnação. Liberdade de escolha. Responsabilidade pelas decisões. Isso a gente já falou, né? Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Justiça divina. Existe o equilíbrio entre o mérito e a expiação. Tudo bem até aqui? Pluralidade das existências é uma jornada de crescimento espiritual, onde cada experiência contribui para a perfeição do espírito. Resumidamente, no Livro dos Espíritos, o que a gente aprende? Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, certo? Depois, lá caminhando na leitura, a gente vai descobrir que Deus criou todos nós simples e ignorantes. A gente não sabe nada, está começando do zero. Tudo bem? Nós vamos ser submetidos às escolhas. Eu quero ir por um caminho, eu quero ir por outro caminho. E essas escolhas é o que vai me dar o equilíbrio entre o mérito que eu consigo angariar e as expiações que eu tenho que sofrer para que eu aprenda.
para que eu corrija o meu caminho. E como se dá isso? Através da reencarnação. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Então vamos para frente. Vamos pegar algumas referências bíblicas, né, sobre a reencarnação. Aqui, se um católico ou um protestante ou qualquer outra religião que não entende ou não aceita o dogma da reencarnação vê a gente fazendo, vai bater na gente. Vocês são doidos. Mas vamos dar uma lida. Primeiro, Mateus capítulo 11, 14 e 17, versículo 14, 17, 12 e 13. João Batista como reencarnação de Elias. Era dito nas Escrituras, muito antes de Jesus, lá no Primeiro Testamento, que Elias voltaria. Elias voltaria. Lá no Primeiro Testamento, os profetas do Primeiro Testamento, todo mundo aqui entende que profeta nada mais é do que um médium, né? É o médium. O profeta era um médium que tinha acesso à informação ali, que não é todo mundo que tem. Né? Porque como é que eles sabiam que ia acontecer essas coisas? Elias voltará. Aí, foram para Jesus lá perguntar de Elias. Como é Elias? Porque estava escrito que Elias voltaria. Jesus diz aos seus discípulos que João Batista é o Elias. Todo mundo lembra quem é João Batista? Antes da vinda do Cristo, primo dele, João, apelidado de João Batista, batizava as pessoas no Rio Jordão. Ao se aproximar dele, Jesus, para ser batizado, João Batista fala: mestre, eu não sou digno de batizar o Senhor. Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. E o Cristo diz: eu sei, mas que façamos como está nas Escrituras. E aí João Batista batiza, né, Jesus. E ao sair da água do Jordão, João Batista olha para dois seguidores dele e diz: eis o Cordeiro de Deus, siga-o. Me deixa aqui, segue ele. Certo? João Batista. Aí, João Batista é o Elias que havia de vir. Então Jesus responde para eles: não, mas o Elias já veio. É João Batista. Isso sugere que Elias, um profeta do Antigo Testamento, teria retornado como João Batista, o que é entendido no Espiritismo como referência à reencarnação. Aqui é a frase: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. O próprio Mestre Jesus indica isso. Mas Elias veio, é o João Batista. Como que seria isso se não fosse a reencarnação? Está bem claro, né? Depois, nascer de novo. Jesus se senta com Nicodemos para conversar. E Nicodemos pergunta para ele: mas Jesus, qual o caminho para o reino de Deus? Como que eu posso entrar no reino de Deus? E aí Jesus fala para ele: então, não dá para você pegar aqui uma chavinha e bater na porta lá e falar: cheguei. Não é assim. Jesus responde para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos rebate: mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Como é que eu vou para lá? E aí Jesus responde: o que é da carne é da carne. O que é espírito é espírito. E diz que o renascimento acontece através da água. Por que isso? Porque naquela época a água era tida como algo místico, algo especial. São costumes da época. Muito claramente Jesus dizendo: se você não nascer de novo, você não vai chegar lá. Aí Nicodemos fica com aquele ponto de interrogação na cabeça. Eu não entendi nada. Jesus fala: nossa, você é doutor da lei e não entende dessas coisas? Veja bem. Claríssimo também, né, gente? Depois, em João 9, 1 a 3, os apóstolos perguntam para Jesus sobre um cego, que nasceu cego. O cego já nasceu cego. Aí eles falam assim: mestre, quem pecou? Quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Então veja, os próprios apóstolos aqui deixam claro que se ele nasceu cego, e se foi ele que pecou, ele pecou quando? Antes de ter nascido. Né? Muito claro também.
Depois, em Jeremias, aqui nós estamos no Primeiro Testamento, lá atrás. Lá em Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Isso é Deus falando com ele, né? A gente entende que é um espírito superior, né? Não Deus diretamente, mas no Primeiro Testamento eles colocam muito Deus falando direto com o profeta. Te conheci e antes que saísses da madre, te santifiquei. Opa! Me conheceu antes que eu formasse no ventre. Então eu já existia antes de nascer. Eu já existia, então. Jeremias já existia antes de nascer. Já te conhecia. Então aí também tem uma prova bacana. Bom, lá no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, esse livro é de Kardec, tá, gente? Se vocês procurarem no Kardecpedia, existem pequenos volumes que Kardec, ao longo do seu estudo, ele foi lançando, tá? Tem essas instruções práticas, que foi o livro que deu origem ao livro dos médiuns depois. Começou nesse livro de instruções, depois virou o livro dos médiuns. Reencarnação, volta do espírito à vida corporal. Vamos ver o que ele fala lá. A reencarnação pode dar-se imediatamente após a morte, ou depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito fica errante. Aqui não é que ele está fazendo erro, não. Errante é porque ele está num estado de erraticidade. Ou seja, ele está fora do corpo físico. A gente chama isso de erraticidade. Pode dar-se na Terra ou em outras esferas, mas sempre num corpo humano e jamais no de um animal. Então, aqueles filmes que a gente chora, né? Quando o espírito reencarna no animal, já viram? A pessoa morre e vem no cachorro. E aí fica perto do ser amado dele, no cachorro. Não pode, gente. Não chorem, desculpa, mas não pode. Não dá. Não dá para voltar como um cachorrinho querido para ficar perto do nosso ente querido. Não dá. Né? E também não dá para o cachorrinho encarnar como ser humano. Temos que dividir aí, são esferas espirituais diferentes. São momentos de evolução diferentes. Não dá para bagunçar o negócio. É organizado. O que mais? A reencarnação é progressiva ou estacionária. Ou eu estou indo para frente, ou eu estaciono, eu paro. Aí eu falo assim, eu não vou evoluir mais, não quero. Só de você fazer isso, você está evoluindo. E não tem como. Até a nossa revolta é instrumento de evolução nossa. Porque em determinado momento você vai falar assim, nossa, perdi tempo. Pronto, você já aprendeu. Depois, nas novas existências corporais, pode o espírito decair como posição social. Aí sim. Era uma pessoa muito bem sucedida, depois veio como um miserável. Isso pode acontecer, decaiu socialmente. Mas como espírito, por outras palavras, mas não como espírito. Como espírito não. O que nós angariamos de conhecimento fica conosco. Por outras palavras, de senhor pode tornar-se servo, de príncipe um artesão, de rico miserável, contudo progredido em sabedoria e moralidade. Existem espíritos que se apresentam, às vezes nos trabalhos mediúnicos, como índios, como pessoas com uma maneira de falar muito simples. Mas você fala assim, mas, às vezes é um espírito que vem com um recado superior. O ensinamento dele é altíssimo, mas ele fala de um jeito que parece... Por quê? Porque geralmente eles dizem, nessa encarnação, desse personagem que eles gostam de ter, é a encarnação onde eles mais evoluíram, onde eles mais aprenderam, onde eles mais sentiram na pele a necessidade da evolução. Então vejam a importância dessas diferenças sociais, dessas diferenças de dificuldades, de facilidades e assim por diante. Tudo bem até aqui? Então vamos embora. Na Revista Espírita, que é o jornal dos estudos psicológicos, né, que Kardec fazia, então Kardec escrevia, além dos livros do Pentateuco, né, dessa obra que a gente conhece, Kardec também escrevia uma revista,
chamada Revista Espírita, e cada mês ele lançava essa Revista Espírita. Esse homem trabalhou demais, porque, né, poucos anos ele escrevia muito. Então, lá no ano de 1864, ontem, né, Kardec diz o seguinte: Deus quis que o espírito do homem fosse ligado à matéria para sofrer as vicissitudes, as dificuldades, né, do corpo, com o qual se identifica a ponto de ter a ilusão e de tomá-lo por si mesmo quando não passa de sua prisão passageira. É como se um prisioneiro se confundisse com as paredes de sua cela. Muito bem, estamos aqui hoje. Nós não somos o corpo que nós estamos vendo. Nós não somos isso. Nós estamos em um corpo físico, mas nós não somos esse corpo físico. Esse corpo físico está se degradando a cada dia. O espírito não. O espírito está aumentando, está crescendo, está aprendendo. Então, o que nós temos aqui é uma ferramenta. Ferramenta que nos dá a possibilidade de interagir com o mundo material. É através dela que eu consigo ler, falar, abraçar. É através da ferramenta do corpo que eu me relaciono com a matéria. Mas, em essência, eu não sou o corpo. Mas eu me confundo, né? A gente não pensa sobre isso, então a gente acha que a gente é só o corpo. E vive, muitas vezes, ou a grande maioria das nossas horas, preocupados com o corpo. Com o que nós somos, e não com quem nós somos. As necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam o vosso espírito e o forçam a procurar os meios de provê-las. Prover quem? As necessidades, certo? E desse trabalho forçado nasce o desenvolvimento do pensamento. Vamos lembrar aqui, quando a gente estava lá tentando descobrir o fogo? É isso. Nós tínhamos uma necessidade, certo? Comer cru não é legal, né? Tínhamos uma necessidade. O que acontece? Trabalho braçal, eu vou fazer alguma coisa para melhorar, para aprender, evolui. Né? Aprende algo, evolui. E isso nos leva... Esse trabalho forçado para nós buscarmos atender às nossas necessidades físicas desenvolve o nosso pensamento. Certo? A gente vê, já está tudo aí, né? O fogo já está aí, tem fogão, cooktop, acho tão chique, cooktop. Hoje tem tudo. E antes, né? Antes nem isso tinha. Os nossos desafios são outros, mas nós os temos. E mais importante que isso, aonde eu estou pondo a minha atenção? Buscando necessidades que não valem nada ou buscando atender outras necessidades de aprendizado, de ajuda ao próximo. Fica como reflexão. Constrangido a presidir os movimentos do corpo para dirigi-los, visando a sua conservação, o espírito é conduzido ao trabalho material. E daí ao trabalho intelectual. Preciso comer, então eu preciso trabalhar para poder comer. Hoje, a gente trabalha em outro tipo de trabalho. Naquela época, eu tenho que caçar, eu tenho que construir armadilha, né? Então, isso faz com que o trabalho, além de material, passe a ser intelectual, porque eu preciso usar da minha inteligência. Necessários um ao outro e um pelo outro, pois a realização das concepções do espírito exige o trabalho do corpo. E este não pode ser feito senão sob a direção e o impulso do espírito. Tudo bem? Então Kardec aqui está dizendo para nós sobre como nós nos relacionamos, né, com o nosso corpo. Vocês conseguem enxergar aqui o propósito? Propósito. Kardec está dando a dica da gente aqui do propósito da encarnação. Por que a gente reencarna? Para essa experiência. Para, através das necessidades materiais, eu ser obrigado a pensar, a agir, a criar ferramentas, a melhorar, a evoluir e assim vai. Em determinado tempo para criar o fogo. Hoje para a tecnologia, para a saúde, para a descoberta de novas, né, remédios e tudo mais. Tudo bem? Então agora vamos pensar nos benefícios da reencarnação. O que a reencarnação traz para a gente de benefício? Porque até agora a gente só bateu papo. Agora vamos para o que interessa. E eu ganho o que com isso? Vamos lá? Primeiro,
Fortalecimento dos laços de família. Fortalecimento dos laços de família. Por quê? Porque eu vou vir aqui para o mundo material, vou nascer numa família que eu odeio meu irmão. Mas eu vou conviver com ele. A lei da encarnação, a justiça divina, me dá a oportunidade de lado a lado caminharmos para resolver o problema. Isso me fortalece o laço. Quando eu desencarno, eu falo, nossa, eu te odiava, mas você foi tão legal dessa vez. Vira amigo. Vira amigo. Às vezes não é uma encarnação só, são 10, mas uma hora vira amigo. Fala, nossa, nós vivemos tanto tempo juntos, nós estamos brigando com a bobagem, vamos resolver? Fortalece os laços de família. Para aqueles que, puxa, nós perdemos nosso ente querido, ou a gente vai embora, para que desespero? Não precisa. Nós vamos reencontrar. Nós vamos reencarnar junto. Nós vamos reencarnar separado. Um vai estar reencarnado, o outro vai estar ajudando. Depois troca. Ou encarna junto de novo. Fui sua mãe, te bati muito, agora vou vir como seu filho, para você descontar. Não, estou brincando, não pode bater nos filhos. Hoje não pode, né? Quando chega a minha vez, não pode bater. Tudo bem. Vamos lá. Progresso moral e intelectual. Aqui já fica claro, através das vidas sucessivas, nós vamos aumentando o progresso intelectual e material, ou intelectual e moral. O intelectual é fácil da gente entender, né? Cada vez que você vem, você faz uma faculdade diferente, você estuda uma coisa diferente, você se interessa por determinada profissão, né? E o moral? Moral também. A gente cansa de apanhar, a gente cansa de errar. E a gente, cada encarnação, você quer fazer um pouquinho mais certinho. Significa que você vai vir e vai resolver tudo nessa? Não. Até nisso a justiça de Deus é perfeita. Eu não sei onde que eu ouvi falar isso, a justiça de Deus foi Deus que inventou o crediário. Vem um boletim para você, cada vez que você vem, você tem uma parcelinha só para pagar. Então, devagar, devagarinho. Mas a gente vai progredindo. Reparação de erros do passado. Olha a oportunidade. Muitas vezes, e até muitas religiões, irmãs nossas, pensam que, nossa, se Jesus voltar hoje, acabou. Vai todo mundo para o inferno. Por quê? Porque a não ser que tenha um espírito puro na plateia, aí desculpa, não é para você não. Mas não é? Alguém aqui é puro? Alguém aqui chegou ao final da jornada? Para Jesus chegar e falar, não, esse aqui é a minha direita. Não, peraí, amigo. Ele falar isso até a gente, fala, você não está sabendo das coisas. Te contaram um negócio errado aí, porque tem uns negócios que se você souber... Bom, nós precisamos de oportunidade de reparação dos nossos erros. É necessário para nós. E olha a justiça divina, cada dia você dorme e acorda amanhã, nova oportunidade. Erre o quanto quiser, amanhã você tem uma oportunidade para recomeçar. Não existe a penúria eterna, não existe o castigo eterno, não existe isso. Só que é aquilo, né? Quanto mais você persiste no erro, mais tempo você vai demorar para se recuperar. A justiça leva em consideração tudo, né? Justiça divina e equidade. Justiça divina a gente vem falando. Por que equidade? Todos nós temos a mesma possibilidade. Deus não criou um anjo e nós. E nem o desgraçado que será desgraçado para sempre. Não. Todos iguais. Todos com as mesmas possibilidades. E acima de tudo, com a possibilidade de escolha. De escolher. Então Deus não olhou para você e falou assim, esse aqui vai sofrer eternamente. Ele ali vai dar sorte. Não. Deus fala assim, vai crescer. Vou plantar aqui, deixa ele lá. É no tempo dele. Se ele quiser ir rápido, beleza. Se não quiser. Existe espírito que nunca errou? Não. Não. Faz parte do aprendizado. A gente precisa errar. A gente precisa errar. E às vezes a gente erra, mas não por maldade, por ignorância. Eu não sei que eu estou fazendo errado. Depois eu aprendo que eu estou fazendo errado e gosto. Depois eu começo a falar, opa, não está legal. E chega um momento que eu falo, não vou errar isso mais. Já não faz parte do meu ser. Tudo bem? Justiça divina e equidade.
Aprimoramento das relações. Está bem ligado aqui aos laços de família também, né? Aprimoramento das relações. Aquela pessoa que você não gosta, aquele que você mais não gosta, você é irmão dele. Você vai ter de conviver com ele. E vou dar uma notícia pior ainda, vocês vão se amar. Pela eternidade. Pode demorar. A gente pode lutar contra. Muito. Mas em um momento, as coisas se acertam. E aí vocês vão trabalhar junto, pelo bem do resto da humanidade. Então assim, não tem jeito. As relações vão se aprimorar. Um dia nós seremos espíritos puros, convivendo uns com os outros, sem nenhuma rusga. É amor puro. Expansão da consciência espiritual. É através das sucessões, das encarnações sucessivas, das reencarnações, que nós vamos expandindo a nossa consciência. Vamos aprendendo mais, vamos expandindo. Oportunidade de cumprir missões. A gente lembra de Jesus, né? Pai, mas Jesus não tinha nada para pagar, ué, o que ele veio fazer aqui? Nossa, eu falei que nem mineiro agora, né? Lembrei lá da terrinha. Mas é verdade, ué. Quando a gente pensa em Jesus, vamos abaixar um pouco, né? Jesus é Jesus, né? Chico Xavier. O que esse homem tinha que pagar, gente? O que ele fez pela humanidade? Tinha débitos? Tem. Não é um espírito puro ainda, mas tem débitos. Mas olha o que ele passou, o que ele fez, ele só fez o bem. São missionários. Espíritos que vêm até nós para nos dar a oportunidade de aprender, de observar o exemplo, de seguir o exemplo. Sem a reencarnação nós não teríamos isso aqui, né? Não teria esses grandes mestres que reencarnam para nos ensinar. Desenvolvimento de virtudes, claro, conforme nós vamos... A gente às vezes pensa na reencarnação como algo ruim, né? Você fala assim, nossa, eu reencarno porque eu estou devendo, eu reencarno porque eu tenho que pagar. Não. Você reencarna porque você está também desenvolvendo as suas virtudes. Você está aprendendo a amar mais, você está aprendendo a ser mais caridoso, você está aprendendo intelectualmente falando, está estudando, está aprendendo, está evoluindo. Então a encarnação não é algo ruim. Esquecimento temporário das vidas... isso aqui é bom. Então quer dizer, se eu esqueço tudo que eu vivi na vida passada, o que eu estou fazendo aqui? Lembra da pergunta? O que eu estou fazendo aqui então? É uma dádiva. É um bem que Deus nos faz quando a gente esquece. Por quê? Eu fui lá um general romano na minha última encarnação. Última não, porque faz tempo já Roma, né? Mas eu era um general romano. Então eu encarno aqui, lembro que eu era um general romano, o que eu faço? Subo no salto. Eu sou um general. Isso vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para mim? Ou eu já evoluí um pouquinho, não acho que seja bom para mim ser um general romano, mas me preocupo mais com a quantidade de vidas que eu mandei ceifar em nome de Roma. É bom para mim lembrar disso? Eu fui um general romano, mas eu matei milhões de pessoas. Será que eu teria estrutura psicológica para viver a minha vida sabendo do que eu já fiz? Para o bem ou para o mal? Eis aqui o porquê. Quando nós nos esquecemos das vidas passadas, o que acontece com a gente? É a minha essência. São as minhas escolhas. Se eu cheguei num nível de ser um espírito bom entre aspas, né? Porque aqui nós não estamos nesse nível, mas mais propenso ao bem do que ao mal, eu vou ter a oportunidade de pôr isso em prática. De trabalhar com isso, de ser... Por isso que a gente fala de planeta de provas e expiações, né? Provas. Vocês lembram que quando a gente vai fazer a prova na escola, o que o professor faz? Ele fica quietinho, não fica? Ele não fala nada. Você senta lá e vai responder com aquilo que você estudou, aquilo que você sabe. A vida é a mesma coisa. Quando a gente está do lado espiritual, no mundo dos espíritos, nós estamos lidando com outros espíritos, muitas vezes mais superiores a nós, que nos ensinam
nos exemplificam, nos ajudam quando a gente está na vida material? É a prova. A prova. Todo mundo? Como é que o Neuber vai lidar com essa situação? Percebem? Então, é bom que eu esqueça, porque aqui eu estou trabalhando a minha essência real. Para o bem e para o mal. Eu estou trabalhando só isso. Eu não quero saber quem eu era antes. O que eu já fiz antes. Embora nós tenhamos alguns lampejos de memória. Algumas coisas que a gente gosta de fazer, outras coisas que a gente não gosta mais. A gente tem algumas... As nossas preferências indicam muito quem nós somos. Continuidade e imortalidade do espírito. É claro, né, gente? Morre o corpo, o espírito continua. Aquela pessoa que pensa em tirar a própria vida do corpo se depara com um problema ainda maior. Ainda maior. Porque desistiu no meio do caminho. E é imortal. O espírito não morre. O espírito não se destrói. Mas, tecnicamente, o perispírito pode chegar a se destruir, mas aí é assunto para outro momento. Provas e expiações justas. Justas. Ninguém está no lugar errado, ninguém nasceu na família errada, ninguém passa pelas dificuldades erradas. Não existe isso, não tem erro. No livro lá do Nosso Lar, tem uma hora que André Luiz pede para ver as preces que foram feitas por ele, né? Aí a moça traz uma prece só para ele. Ela falou, esse aqui foi uma senhora que ele ajudava quando ele era médico. Ele falou, não, deve estar errado. E a moça, eu adoro, a moça fala assim, Senhor, aqui não há erro. Não tem erro. Não é igual a nossa sociedade aqui. Não tem erro. É justo. Você passará por aquilo que precisa. Ou para ressarcir algo que você precisa ressarcir, né? Você deve, mas você não deve para Deus. Você deve para si próprio. Você deve para o irmão que você causou mal, intencionalmente ou não. E você está aqui para trabalhar para ressarcir isso. E para ressarcir a si próprio, né? Não, eu preciso melhorar isso em mim. Justiça. É justo. Certo? Fomento à fraternidade e solidariedade. A reencarnação nos ajuda a cada vez mais sermos fraternos. É mais uma existência que a gente passa em conjunto. Mais uma vez que a gente tenta se melhorar em conjunto. Então isso estimula a fraternidade e a solidariedade. Bom, por que nascem com diferenças tão grandes? Respondemos? Respondemos, né? Por que nascem crianças com deficiências físicas e mentais? Respondemos também, né? Respondemos também. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa... Aliás, é até mais fácil a gente lembrar de Divaldo. Divaldo tinha uma irmã que tomou veneno, se suicidou. Pois a mãe do Divaldo, em espírito, falou para ele, a sua irmã vai chegar na sua mão. Ele tem aquela escola lá, a Casa do Caminho, lá numa favela dentro de Salvador. Chegou uma criança com um problema. Aqui tudo arrebentado, boca com problema. Morreu com 6, 7 anos de idade. Aí se a gente não sabe da história, fala, tadinha, por que a menina nasceu com esse problema, desse jeito? Né? A gente estava falando hoje do livro Escada de Jacó. Um serial killer, numa casa de psiquiatria, do lado espiritual, querendo reencarnar. E ele falou, se eu reencarnar, eu vou matar de novo. O que acontece com ele? Ele nasce numa condição física, numa cadeira de roda, só mexe o pescoço. É justiça, gente. É justiça. Para que ele não se complique mais, foi dada a ele a condição de nascer dessa maneira. E uma vizinha cuidando dele. O amor da onde a gente menos espera. Percebem que tudo tem um porquê? Não tem nada por acaso. Se Deus é justo porque permite o sofrimento no mundo, respondemos também? Está fácil. O que acontece com o espírito após a morte? Volta para a erraticidade, pode reencarnar automaticamente ou, depois de um determinado tempo, isso é individual de cada um, para retornar ao corpo.
Porque algumas pessoas nascem com aptidões inatas, é óbvio, nós já vivemos, nós temos conhecimento que trazemos conosco. Porque sentimos afinidade ou aversão para algumas pessoas, também está claro, né, gente? Se a gente está reencarnando, eu posso reencarnar com um amigo ou com um inimigo. Eu preciso trabalhar para melhorar. Porque alguns relacionamentos familiares são tão difíceis, já respondemos. Existe vida antes do nascimento? Né? Se não me lembro das vidas passadas, qual o sentido da reencarnação? Isso nós já falamos bastante também. Se existe reencarnação, posso não voltar porque eu não quero sofrer mais? Então, o médico pergunta para a gente se a gente quer que ele interne a gente. O médico pergunta para a gente assim, ó, você quer tomar esse remedinho aqui? Não. Você tem que tomar esse remédio aqui. Você tem que ficar internado. Ah, eu não quero voltar porque eu vou sofrer. Ué, você só está prolongando. Você só está deixando o tempo passar, perdendo tempo. Tem que reencarnar, tem que passar pela experiência, tem que viver a experiência da reencarnação. É o modo pelo qual a gente evolui, né? Conclusão. Olha que imagem linda, gente. Mandei a inteligência artificial gerar para mim. É um negócio fantástico, né? Conclusão. Reencarnar é uma dádiva, pois permite a evolução do espírito, o conhecimento intelecto, moral, e nosso aperfeiçoamento a cada existência física. No final de tudo, se nós pensarmos com muito afinco, raciocinarmos, nós vamos entender que é uma dádiva. É uma bênção de Deus a possibilidade de recomeçar. Errei. Não tem problema, meu filho, recomeça. Não tem problema nenhum. Ah, mas o meu amiguinho foi na frente. Não tem problema, ele vai te esperar e vai voltar para te ajudar. Então que nós lembremos a cada manhã, quando a gente acordar, da possibilidade que a gente tem pela frente. Da grande oportunidade que Deus nos dá a cada amanhecer. Para a gente fazer um pouquinho melhor a nossa história. Obrigado a todos. Que Jesus esteja com todos.